seria esse valor na escala Celsius, que é a escala do nosso convívio? Sim, simples, né? Eu tenho aqui alguns resultados. Como é que nós vamos fazer? O valor 392 na escala Fahrenheit, aplicando direto na equação de conversão, que é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Substituindo aqui o valor 392, ficaremos com C sobre 5, 392 menos 32 sobre 9. Podemos simplificar isso aqui, ó. 392 menos 32 vai dar 60 sobre 9, 40. O 5 que está desse lado dividindo, ele passa multiplicando. Ou seja, qual é a temperatura? 200 graus Celsius. Uma pergunta: qual das duas temperaturas é a maior? Nenhuma. É a mesma temperatura. Nenhuma. Ambas são iguais. Apenas eu determinei valores diferentes para a mesma temperatura, porque estou usando escalas diferentes, ok? Letra C. Próxima questão. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias de verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura na escala Kelvin é aplicação direta, ok? Bem, a relação entre as duas, K é igual a C mais 273. Então, quando substituímos, ficamos com quem? Qual é o valor que nós queremos encontrar? O valor correspondente na escala Kelvin a 34 graus Celsius. Então, 34 mais 273, 307. Alternativa A, certo? Lord Kelvin verificou experimentalmente que um gás, quando é resfriado, ele perde uma fração de sua pressão, certo? Ele raciocinou então que na temperatura de menos 273,15 graus Celsius, a pressão do gás se tornaria nula. Ou seja, a energia cinética. O que é a energia cinética? Cinética quer dizer agitação, velocidade, é o quanto as partículas estão agitadas, tá certo? A energia cinética das partículas do gás seria igual a zero. Kelvin denominou a temperatura de menos 273,15 graus Celsius de zero absoluto. Identifique a alternativa, que é a conversão de unidades, é incorreta. Temos aqui algumas possibilidades, ok? E dentre elas, a única incorreta é a letra E, aonde 26,85 Kelvin é igual a 300 graus Celsius. Não, esse valor está incorreto. Vamos fazer essa conversão? Então, fazendo a conversão aqui, a partir da equação. Escala Celsius, escala Kelvin. No caso, o valor na escala Kelvin, menos 273,5. 26,85 menos 273,15 vai dar menos 246 graus Celsius. Ou seja, então, esse valor correspondente na escala Celsius não é 300, e sim menos 246,3, ok? Alternativa correta, letra E. Próxima questão. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Retomando aquela ideia, lembrando que lá não se usa a escala Celsius, se usa a escala Fahrenheit, ok? Então temos aqui as alternativas, e lá vamos nós. Então, eu quero saber a relação dessa variação de temperatura. Então, substituo direto na equação. 60 sobre 5 é igual a quem? A variação de temperatura, certo? Delta TF sobre 9. Simplificando, ó, 60 sobre 5, 12, certo? O 9 que está desse lado dividindo, sobe multiplicando. 9 vezes 12 é 108. Então, uma variação de 60 graus Celsius
parede em uma das suas extremidades, certo? Ou seja, se eu aquecer essa lâmina, ela só dilata para esse lado. Por terem coeficientes de dilatações diferentes, elas vão dilatar com tamanhos diferentes. Quem tem maior coeficiente de dilatação, dilata mais. E eu também o contrário, se eu resfrio, ela se contrai bem mais. Então, com base nisso, vamos avaliar aqui, ó. Eu tenho o zinco, certo? Eu tenho o zinco e tenho o aço. Então, no momento que é aquecido, o zinco dilata mais do que o aço, fazendo com que a barra se contraia para cima. E o inverso, se eu resfrio, o zinco vai se contrair bem mais do que o aço, fazendo com que a barra se contraia para baixo. Dessa maneira, qual é a alternativa correta? Letra C. A lâmina bimetálica curva-se para baixo. Ok? Próxima questão. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação, com relação ao medido anteriormente, será... Pessoal, vamos avaliar aqui, ó. A régua, ela tinha um tamanho X, a uma temperatura X. Mas o que foi que aconteceu? Essa régua foi resfriada. Se ela foi resfriada, o que é que vai acontecer? Ela vai diminuir o seu tamanho. Ocorrendo isso, e o lápis mantendo o seu tamanho normal, o que vai acontecer? Eu vou ter uma medida, né? Eu vou ter uma medida maior. Ou seja, letra A, maior. Por quê? Porque a régua sofre uma contração, certo? Próxima questão. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius, ou seja, se é uma barra de metal, sofreu variação de temperatura para mais ou para menos, ela vai sofrer variação no seu tamanho. Nesse caso, uma variação positiva, certo? Sendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule a dilatação sofrida pela barra. Uma aplicação direta, certo? Temos aqui as alternativas. E vamos ver os valores. Coeficiente de dilatação, comprimento inicial e a variação de temperatura, certo? Como se calcula a dilatação sofrida por um corpo ao sofrer uma variação de temperatura? Delta S é igual a L0 vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, que nesse caso foi de 20 graus Celsius, tá bom? Então, 22 vezes 10 a menos 6, coeficiente de dilatação, 10 metros comprimento inicial, vezes 20, variação de temperatura. Essa barra experimentou uma dilatação de 0,0044 metros. Mais uma questão aqui de dilatação, tá certo, pessoal? É uma barra, certo? Feita de ferro, ok? Que sofre um aquecimento de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius, certo? O seu coeficiente de dilatação é 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aí o que é que se pergunta na questão? Aqui, ó. Podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram de... Então vamos ver aqui as possibilidades, ok? Ó, iniciando. A equação para se calcular a dilatação é ΔL é igual a L0 vezes alfa, o coeficiente de dilatação, vezes ΔT, certo? Então, vamos aqui substituir os valores.
dilatação, e a variação de temperatura de 10 até 60, 50, certo? 5 vezes 1,2, 6, vezes 10 a menos 6, vezes 50, que é a variação de temperatura. 6 vezes 50, 300, 300 vezes 10 a menos 6. Essa foi a dilatação experimentada pela barra, ou seja, ela aumentou. Se ela aumentou, esse valor também vai aumentar. Então, como saber qual é o comprimento final da barra? É simples. Eu sei quanto eu tinha, agora descobrir o quanto aumentou, basta fazer a soma dos dois valores. Para facilitar esses cálculos, eu vou converter esse valor aqui na forma de potência de 10 para decimal, ok? Então, apenas vou somar o que eu já tinha, comprimento inicial, com o que aumentou, certo? Então, LF vai ser quem? 0,0003 mais 5, vai dar 5,0003 metros, ok? Alternativa correta, letra